Bom dia, boa tarde a todos e todas. Agora, se vocês têm acompanhado um pouco o livro de Robert Drennan, do qual tenho muita inspiração, você veja que ele apresenta as fórmulas para fazer diferentes coisas, incluindo o teste de Tay. E você pode perguntar por que poderia querer fazer um teste Tay à mão. Então vamos lá. Lembra que o teste de Tay está respondendo: será que duas amostras como essas que eu tenho aqui poderiam vir de populações com a mesma média? Quando a gente pergunta isso, estamos perguntando uma probabilidade de pegar as amostras de basicamente uma baciazona de pisos de casa. Mas tem um outro elemento que está aqui. Apesar de chegar e poder falar com certa confiança, se a gente faz um gráfico de bala, ou poder colocar um número de probabilidade igual a 0,0094, a gente não estamos lidando com um outro elemento. Não estamos lidando com o tamanho dessa diferença. Aqui dá para ver mais ou menos, olha, dá para ver aqui que estamos com 2,5 metros de diferença. Mas a gente não temos uma noção sobre se esse tamanho de diferença é algo expressivo. Se esse tamanho de diferença vai ter uma relevância para a nossa pesquisa. E o que acontece é que o cálculo do teste de T à mão é algo que vai permitir que coloque um intervalo de erro junto ao tamanho de diferença entre as médias. Ou seja, aquela diferença de 2,5 metros quadrados, a gente pode colocar um intervalo de erro junto quando a gente faz a teste à mão para ter certos dados. Mas também se poderia fazer à mão quando a gente tem conjuntos arqueológicos que a gente acabamos querendo trabalhar com média truncada. Já fizemos cálculos em planilha à mão para essa média truncada e o desvio padrão que se acompanha. E nesse caso, a gente segue à mão com o teste de Tay. E vocês podem ver aqui que tudo que estamos vendo, a gente já vemos em outros lugares. Olha, estamos fazendo um novo cálculo, mas é um desvio padrão agrupado. E o que entra? Número de elementos na primeira amostra, na segunda amostra, desvio padrão da primeira, desvio padrão da segunda amostra. Nada novo aqui. Para o erro padrão agrupado, outro novo coisa que vai ser usado para o teste de Tay. Olha, a gente tem a média da primeira e a média da segunda amostra. E acaba que tem uma nova maneira de calcular grau de liberdade para ler a tabela de Tay, que é um número nas duas amostras e menos 2, em vez de menos 1. Ou seja, estamos aqui com coisas que a gente já vemos. Então, isso não é bicho de 7 cabeças, é bicho de 3 fórmulas. Tá? Então, quando o Drennan demonstra isso dentro do livro dele para essas áreas dos pisos das casas do período formativo e clássico, sabe? Ele vai pegar, então, faz um desvio padrão agrupado, um erro padrão agrupado e chegar no Tay. O Tay que é o resultado do teste e vai ser associada com uma probabilidade. Mas esse passo aqui no meio que deu um erro padrão, esse erro padrão agrupado pode ser utilizada para tratar dessa diferença que a gente tem entre o tamanho
das duas médias. Então, o que acontece aqui? É que esse erro padrão com os graus de liberdade, que acabou sendo 82, leva a, se a gente quer conversar com 95% de confiança sobre a diferença de 2,5 metros quadrados com o intervalo de erro, daí isso pegou um valor do t que deu 2,0 e colocando junto o erro padrão com o valor de t, se calcula o intervalo de erro do mesmo jeito que fiz para calcular os intervalos de erro para uma amostra. Agora, a diferença é que, como isso é dentro do contexto do teste de T, o erro padrão tem que ser do teste do T. Então, é esse novo erro padrão agrupada. Então, tivemos que calcular isso. Mas depois, quando a gente tem isso, a gente pode dizer, olha, temos 95% de confiança que a diferença entre as áreas médias no período formativo e clássico dos pisos das casas é 2,5 mais ou menos 1,9 metro quadrado. Então, aqui deu para, de alguma forma, expressar esse tamanho. Ou seja, acabamos com uma coisa que é basicamente dizendo, estão maiores no período clássico. Mas, olha, está nesse intervalo, e se a gente for olhar esse intervalo, se torna o quê? Basicamente de 0,6 metros quadrados a 4 metros quadrados, ou coisa, 4 e pouco. Então, estão maiores, mas a magnitude desse aumento não é tão grande. Então, isso é importante se a pergunta arqueológica tem a ver, por exemplo, aqui, com quantas pessoas vão ocupar um certo espaço residencial. Ou seja, se achar que um aumento de tamanho no piso das casas está relacionado a alguma reestruturação em quem está ocupando esses espaços, uma maior, pisos de casa maior por 2,5 metros quadrados, mais ou menos 1,9 metro quadrado, talvez não tenha tanto espaço para mais pessoas, de uma maneira tipo bem genérica. Então, talvez tenha que dar passo para trás e dizer, olha, eu tenho uma diferença. No período clássico são maiores. Mas, como é a relevância disso? Então, fazendo o teste de T à mão e colocando esse intervalo de erro na diferença, pode ser uma boa maneira de trabalhar com essa situação. Então, essa é só uma demonstração de por que poderia querer usar, mas na maior parte o teste de T vai ser feito em programas de estatística.